Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus que outra vez nos concede a oportunidade de estarmos aqui para trazermos alguns comentários sobre a próxima lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando nas classes de jovens. Dando continuidade ao tema geral Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus, que é o tema geral que a nossa Casa Publicadora escolheu para estar abordando durante esses 3 meses. Hoje aqui nós estaremos trabalhando a lição do número 3, onde estaremos vendo os grupos políticos e religiosos da época de Jesus, o que também nos ajudará bastante a compreender a vida, a obra, os ensinos de Jesus Cristo e como estava organizada social, política e religiosamente a comunidade, sobretudo de Israel, no seu tempo. Então, lição do número 2, Jesus e os grupos político e religiosos de seu tempo. Estaremos então vendo aqui 5 grupos. 3 deles de caráter mais religiosos e outros 2 de caráter mais políticos. Os grupos religiosos que estaremos vendo aqui hoje, no próximo domingo, na nossa escola dominical, serão os fariseus, saduceus e essênios. E ainda veremos 2 grupos de caráter muito mais político, que são os zelotes e os herodianos. E ao longo da nossa exposição aqui, a nossa lição deixa para trabalhar a relação entre Jesus e esses grupos político-religiosos no último tópico, que é o 3º tópico. Mas nós faremos isso aqui simultaneamente ao longo do estudo de cada um desses grupos. Estaremos apresentando quem eram, as características de cada um deles e como Jesus se relacionava com estes grupos em sua época. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre aquele que é certamente o grupo mais conhecido, que é os fariseus. Mas não antes, sem fazer uma pergunta a você, professor, e que eu penso que é uma boa pergunta para você iniciar sua aula no próximo domingo. É a seguinte pergunta: por que existem tantas denominações na igreja evangélica no Brasil? Porque existem tantas denominações diferentes, tantas igrejas diferentes, com interpretação da Bíblia diferenciada, com cultura diferenciada, com costumes diferenciados? Você certamente já fez essa pergunta a si mesmo ou alguém já fez essa pergunta a você. Pois bem, compartilhe esta pergunta com seus alunos no próximo domingo, pois eu penso que ela introduzirá muito bem a sua aula. Dê um momento. Dê ali 5, 7 minutos para que seus alunos possam, cada um por sua vez, responder a esta pergunta. Por que existem tantas denominações evangélicas no Brasil? Nós fazemos essa pergunta pensando ser uma novidade, essa fragmentação, esta divisão, este pluralismo denominacional. A nossa lição vai trabalhar com pluralismo religioso, mas não quero nem expandir agora para as demais religiões ou para as várias religiões existentes no Brasil e no mundo. Eu quero me deter apenas à linha evangélica, que está bastante dividida. São muitas as convenções, são muitas as denominações: Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Nova Vida, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, se bem que há quem não considera a Igreja Universal uma igreja evangélica. Enfim, são muitas as denominações. Por quê? Nós fazemos essa pergunta pensando que é algo novo do nosso tempo, que é algo que aconteceu aí de 100, 200 anos para cá, ou no máximo depois da Reforma Protestante. Isso deixou de ser uma revolta, contra o status quo da Igreja Católica Romana. Mas nós pensamos que é algo novo, é algo de 500 anos para cá, essa divisão, essa fragmentação, essa segregação na Igreja de Jesus Cristo. Mas não é. Nós vamos ver aqui nesta lição e vamos retornar aqui 2.000 anos, vamos voltar o tempo 2.000 anos ou mais do que isso, porque explicar estes grupos políticos que viviam aqui na época de Jesus exige de nós que voltemos pelo menos uns 2 ou 3 séculos antes de Cristo.
quando já existiam esses grupos aqui, militando entre si, disputando espaço religioso, espaço social ou espaço político na sociedade. Né? Então, perceba que desde a época mais remota já existiam distintos grupos religiosos, sobretudo aqui fariseus, saduceus e essênios, cada um com sua cultura, cada um com seus usos e costumes, cada um com sua hermenêutica própria da palavra de Deus, cada um interpretava as escrituras do Antigo Testamento de uma forma. A gente vai ver aqui que existem grupos que só aceitam a Torá, a lei de Moisés. Os outros livros do Antigo Testamento, dos profetas históricos, eles rejeitavam. Existem grupos que traduzem, que interpretam o Antigo Testamento de forma mais liberal, outros que interpretam de forma mais conservadora, né? Enfim, existem grupos aqui que vivem de um modo mais simples, outros que vivem de um modo de maior ostentação, de maior luxo, de maior conforto, outros que não vivem na sociedade porque consideram que a sociedade é corrupta, é má, então precisam se isolar. Então perceba, e tudo o quê? Tudo judeus, né? Vale lembrar que eram todos judeus. Fariseus, saduceus, essênios são todos judeus, mas cada um com sua cultura, com seu costume, com sua interpretação própria das Escrituras Sagradas, a Bíblia do Antigo Testamento. Né? Então, perceba que hoje as muitas denominações existentes no mundo também existem por essas razões. Culturas diferentes, a interpretação da Bíblia diferente, né? Enfim, existem muitos fatores que contribuem ainda hoje para esse crescimento maciço das distintas denominações agora evangélicas no mundo. Então essa pergunta ela vai ajudar para lhe introduzir junto com os seus alunos da aula, e no decorrer da lição você vai explicar o que era cada um desses grupos e ao final vai explicar que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Senhor acima de todos os partidos, acima de toda denominação religiosa. Ele é Senhor acima de todas as convenções, Ele é Senhor acima da igreja. E desde que a igreja olhe para Ele, desde que a igreja obedeça a Ele, desde que a igreja se submeta a Ele, os usos e os costumes serão secundários, né? Serão secundários. Cristo, Ele é o foco, Cristo é o centro, Cristo é a ambição, a cobiça, o desejo, o anseio, o anelo maior da verdadeira igreja. Pois bem, então nós temos aqui, nesse primeiro tópico, uma discussão sobre os saduceus e os fariseus. Quem eram os fariseus? De forma muito pontual, os fariseus, eles foram um grupo que remota e não há com certeza, com precisão, um tempo em que nós possamos apontar o nascimento, o surgimento dos fariseus, mas muito provavelmente, de acordo com Flávio Josefo, historiador judeu, os fariseus eles começam agora a surgir a partir do exílio dos judeus do cativeiro babilônico, medo-persa, e do domínio grego também, né? Os judeus piedosos, eles compreenderam que o exílio que trouxe desgraça, destruição, morte, sofrimento para os judeus, se deu em razão da desobediência da lei, da transgressão à lei. Isso estava lá explícito nos profetas do Senhor que Deus levantava para conclamar o povo ao arrependimento e ao retorno da prática, à obediência da lei, da justiça social. Então os judeus eles perceberam que o exílio se deu em razão disso, da quebra dos mandamentos, da não observância da lei do Senhor, e a partir do exílio eles agora começam a desenvolver uma chamada tradição oral, que é a tradição que vem explicar minuciosa, detalhadamente a lei do Senhor, de modo a contemplar todos os seus aspectos possíveis na prática, no cotidiano, no dia a dia. A partir daí, os judeus eles começam agora a criar uma linha dentro do judaísmo chamada farisaísmo. Essa palavra fariseu
ela é de origem ainda duvidosa hoje, não há uma certeza, mas muito possivelmente no original hebraico esta palavra fariseu quer dizer separar ou separado. Portanto, é um grupo de judeus piedosos que agora vem separar-se das práticas de desobediência, de rebelião, de negligência da lei do Senhor, para dedicar-se com mais afinco, com mais piedade e com mais zelo. Este é certamente um ponto importante no farisaísmo originalmente, é o zelo pela lei do Senhor. Tão zelosos eles eram que eles começam agora a interpretar a lei, aplicando-a a questões mais simples, mais triviais do dia a dia. O zelo deles é tão grande que eles cometem certos exageros deste zelo, a fim de garantir que o menor dos pecados não deveria mais ser praticado, não seria mais praticado, para que o povo não incorresse novamente no juízo de Deus. O problema é que esse desenvolvimento da tradição oral, esses ensinos que explicam a lei e que se transformaram depois de Cristo em um material escrito, em um grande compêndio de conduta, de norma ética para os judeus, porque o zelo dos fariseus ele pende muito mais para a ética do que para a teologia. Então, eles procuram ali destrinchar e criar vários preceitos e criar ali várias normas de conduta, etiqueta social, religiosa, comportamento do culto, questões de rituais de cerimônia de purificação, aquilo que era certo, aquilo que era errado, a questão dos dízimos, a guarda do sábado. Então eles criam ali um sistema fortíssimo, detalhado, que visa explicar e aplicar a lei do Senhor ao cotidiano, ao dia a dia, de modo que o comportamento social do judeu pudesse corresponder ao que estava ali escrito na lei e também ali pregado por longos anos pelos judeus piedosos, os fariseus. Então, os judeus, os fariseus, eles vão se destacar pelo zelo da lei, eles vão se destacar pelo fortalecimento da tradição oral, eles vão se destacar pela crença no Antigo Testamento, aqueles 39 livros que compõem a nossa Bíblia do Antigo Testamento. Os fariseus eles criam na Torá, eles criam nos livros históricos, eles criam nos livros poéticos, eles criam nos livros proféticos do Antigo Testamento. E eles também defendiam essa tradição oral e eram ferrenhos opositores dos saduceus, que é um outro grupo que convivia paralelo a eles. E politicamente falando, eles eram opositores ao domínio romano, eram adversários da ideia da ocupação de forças estrangeiras sobre Israel. E não raras vezes se uniram aos zelotes para militar contra este domínio estrangeiro. Os zelotes, daqui a pouco, nós vamos ver quem eram. Então, vamos dizer que durante a vida e a obra de Cristo, os fariseus serão certamente o grupo, ou será que o grupo mais citado, que está sempre ali perseguindo Jesus, opondo-se a Jesus, porque os fariseus, como grande parte dos judeus, não criam em Cristo como Messias, não criam em Cristo como Senhor, como Deus encarnado, e acreditavam que as declarações públicas de Cristo sobre a sua igualdade com o Pai, sobre a sua filiação divina, era uma verdadeira transgressão, era uma verdadeira blasfêmia. E, enfim, entre outros fatores, os fariseus acabaram aqui perseguindo Cristo e sendo ali uma força na perseguição que culminou com a prisão e a morte de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, nós teremos alguns fariseus de destaque, a exemplo de Saulo de Tarso. Você deve lembrar-se, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo ele era um fariseu, zeloso na lei. O mestre de Saulo também era um fariseu, Gamaliel. Você sabe ali que Gamaliel, muito provavelmente, ele era neto de Hilel, que foi um dos maiores expositores do farisaísmo em Israel há alguns anos antes de Cristo. Você sabe que na época de Cristo existiam duas grandes escolas de interpretação das Escrituras do Antigo Testamento. Duas grandes escolas do farisaísmo. A escola de Shammai, considerada uma escola mais conservadora,
e a escola de Hillel, que é uma escola de interpretação mais liberal na época de Cristo. Inclusive ali alguns teólogos estudiosos da Bíblia Sagrada que vão dizer que Jesus Cristo, enquanto judeu, ele parece ter se identificado muito mais com a escola de Hillel, uma escola mais liberal, veja, liberal, não libertina, não promíscua, não leviana. Liberal no sentido de interpretar de modo mais flexível as escrituras do Antigo Testamento, ao contrário da escola de Shammai, que era uma escola mais conservadora, mais rígida, mas esses estudiosos eles vão abordar que naquele episódio do divórcio, Jesus Cristo teria optado não pela interpretação de Hillel, que era uma interpretação mais liberal, que dizia que de fato o homem poderia divorciar-se da mulher por razões mínimas, um tempero do jantar da mulher que ele não gostou, enfim, por uma questão de detalhe. A escola de Hillel concedia a possibilidade para o divórcio, mas já a escola de Shammai não. A escola de Shammai dizia que somente por um ato grave, quase sempre de cunho sexual, por uma questão de traição, de adultério, de prostituição, é que a carta de divórcio poderia ter sido dada. Então Jesus, naquele particular, ele se identifica muito mais com a escola conservadora de Shammai do que a de Hillel. E Hillel era um fariseu, um grande, um ícone dentro do judaísmo. Gamaliel, ao que tudo nos indica, era o seu neto. Então, por aí você compreende a alta erudição e o alto cabedal com que Paulo ele foi criado, desde a sua infância, adolescência e juventude, porque ele disse que foi educado aos pés de Gamaliel. Os pés de Gamaliel, um homem de alta erudição, um homem de alto conhecimento, escriturístico e também filosófico. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo, sobretudo a carta dele aos Romanos, você percebe ali uma forma de expressar-se, de escrever e de sistematizar ali o conhecimento que chegou até mesmo a criar dificuldades para os seus leitores primitivos, para os seus primeiros leitores. Veja que o próprio Pedro, ele faz referência às cartas de Paulo, dizendo que há nelas coisas difíceis, pontos difíceis de entender. E não era só para Pedro, não, ainda hoje. Ainda hoje se discute muito o significado de alguns textos, de alguns capítulos das cartas do apóstolo Paulo. E era fariseu. O seu mestre Gamaliel também era fariseu. Nós vamos ter outro personagem bem conhecido nos evangelhos, e este também conviveu com Cristo, que é Nicodemos. João capítulo 3 vai nos dizer que Nicodemos era fariseu e um dos principais entre os judeus. Ele não era um fariseu qualquer, ele era um fariseu de prestígio, de posição, de honra entre os judeus, e que foi ter de noite com Jesus Cristo e que teve aquela conversa prolongada, registrada no capítulo 3 de João, e que muito possivelmente, ao que tudo nos indica, Nicodemos teria abraçado a fé em Cristo Jesus, embora, como diz as Escrituras, por medo dos judeus, ele não se declarava publicamente. E nós vamos ter outro também personagem que não é muito falado, mas ele é citado, e o episódio em que ele é apresentado ali também é bastante pregado e ensinado nas nossas igrejas, que é Simão o fariseu. Não Simão Pedro nem Simão Zelote, discípulos de Cristo, mas Simão fariseu, aquele que Lucas 7 fala que Jesus foi a um jantar em sua casa e de repente entra uma mulher pecadora derramando óleo ali sobre os pés de Jesus. Você se lembra daquele episódio? Então, Simão fariseu. Então veja, nós temos alguns fariseus ilustres, dentre muitos outros que a Bíblia vai citar: Saulo, Gamaliel, Nicodemos e Simão, aquele que ofereceu um jantar para Cristo Jesus. Os fariseus, eles vão ser conhecidos na época de Jesus ou eles vão se tornar sinônimos de hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, da cultura grega, remete lá aos artistas, aqueles que apresentavam-se nos teatros gregos, usando máscaras, Eles eram chamados de hipócrites. Eles utilizavam máscaras para representar personagens que evidentemente eles não eram. Daí vem a palavra hipocrisia. Faz menção àquela pessoa que veste uma máscara, que representa o personagem da vida real que não é, que fala o que de fato não acredita, que se comporta de modo contraditório àquilo que prega. É um hipócrita, é a pessoa que tem, no popular, duas caras, duas
faces. E os fariseus eles vão ganhar essa conotação de hipocrisia. Embora os estudiosos da Bíblia Sagrada, como por exemplo o autor do livro publicado pela CPAD, Tempos do Novo Testamento, que também é o autor de um grande compêndio, de uma grande enciclopédia publicada pela editora Cultura Cristã, ele vai ali, nessa grande enciclopédia, ele vai ressaltar os pontos positivos dos fariseus. Este seu zelo, este seu interesse lá nos primórdios de ter uma atenção voltada para a lei, de modo a contemplá-la, a cumpri-la rigorosamente, para não cair no pecado, na desobediência, na rebelião contra Deus, né? Ele vai dizer que os fariseus eles tinham um interesse, um intento em seus primórdios positivo, um intento que certamente, se fosse bem administrado, bem conduzido, poderia fazer dos fariseus o grupo mais piedoso, mais fiel dentro do judaísmo. Todavia, este zelo exacerbado que acaba se transformando em leis, em denominações, que acaba se convertendo ali em imposições rigorosas para os judeus, acaba que desviando do foco, fazendo eles se perderem em detalhes e deixarem de cumprir o essencial da lei do Senhor. E é por isso que Jesus Cristo vai tanto censurá-los, né? Você pega, por exemplo, professor, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Aliás, se você não leu esse capítulo ainda, deverá ler, porque ali constam os 7 ais de Cristo Jesus para os fariseus. Aliás, é o capítulo do Novo Testamento, onde Jesus mais se comporta como um fariseu, como um profeta, né? Como um profeta à moda do Antigo Testamento. Né? Era muito comum os profetas do Antigo Testamento profetizarem ou pronunciarem os ais de juízo contra o povo, contra reis ou contra pessoas. E Jesus vai fazer isso, ele vai pronunciar 7 ais. Sabe que esses 7, né? Ele dentro ali do estudo de símbolos, números da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, o 7 vai estar sempre representando ali o número perfeito, o número de Deus, o número completo. Né? Então Jesus ele pronuncia 7 ais contra os fariseus, 7 ais de juízo, caso eles não se arrependam. Em razão de quê? Em razão de sua hipocrisia. Eles detalharam demais, criaram um sistema rigoroso de cumprimento da lei, se excederam criando pontos que não estavam na lei, se excederam criando tradições que não estavam contempladas na palavra de Deus no Antigo Testamento, para, em nome da santidade, acabaram abusando, acabaram expoliando moralmente o povo, acabaram impondo um fardo pesado sobre o povo. Jesus Cristo disse: vocês colocaram um fardo pesado sobre o povo e nem com o dedo sequer querem movê-lo. Ou seja, eles viam o povo sofrendo, viam o povo falecendo, sem quaisquer condições. Veja, por exemplo, a questão dos dízimos, né? Eles criam ali dízimo para tudo quanto é detalhe, até para o tempero, até para as plantas mais simples que os judeus criavam em sua horta, em seu quintal. Eles criam ali imposições para a questão dos dízimos. E Jesus vem restaurar o significado da lei, resumindo a lei em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus vem dizer que o mais importante, o mais essencial de todos os mandamentos dados por Deus a Moisés é o amor. Amor a Deus e ao próximo, é a justiça social. Inclusive, esse trimestre nós teremos aí uma lição sobre a justiça social. Então, os fariseus, embora a sua intenção primordial fosse positiva, mas eles acabaram se perdendo ao longo do tempo, criando um sistema pesadíssimo, criando um sistema de leis, dogmas, tradições, que acabaram torcendo a palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo vai fazer tanta oposição a eles. E mais do que isso, porque havia nos fariseus o orgulho e a soberba. O orgulho e a soberba, por considerarem-se os justos, os santos, eles acabavam que até em sua forma de vestir, até em seus devocionais do ar livre, em sua forma de expressar culto a Deus,
eles acabavam fazendo tudo para chamar a atenção do povo, para dizer, olha, nós somos santos, nós estamos nos purificando, nós somos os melhores. Veja, por exemplo, aquele famoso episódio narrado por Jesus Cristo do publicano e do fariseu orando no templo. O publicano diz, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, e nem sequer ousava olhar para o céu. Mas o fariseu de pé, ele começou a gabar-se diante de Deus, contar vantagem e dizer para Deus quem ele era, o que tinha feito. Porque eu não sou como os demais pecadores, eu dou dízimo, eu jejum, eu faço isso e aquilo. Jesus diz, o publicano que confessou sua miséria, desceu para casa justificado, perdoado. Mas o fariseu que se gabou diante de Deus, dizendo-se melhor do que os demais homens, esse voltou para casa pecador do mesmo jeito. Então os fariseus, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos. Jesus, ele diz, olha, os fariseus, eles buscam os primeiros lugares nas sinagogas, os fariseus, eles gostam de serem chamados de mestres e de pais pelos seus discípulos, os saduceus, eles gostam das longas saudações das praças, eles fazem cara de contrição para demonstrar que estão jejuando e orando para o povo. Não imitem a conduta, não imitem o comportamento dos fariseus. Mas, por outro lado, perceba que Jesus não censura o ensinamento ortodoxo dos fariseus. Jesus diz, olha, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Aquilo em que os fariseus são zelosos na lei, veja que até Jesus Cristo ele tem algo de positivo a contar sobre os fariseus. Aquilo que os fariseus são zelosos na lei, quando eles explicam, quando eles interpretam a lei de modo fidedigno a ela, nisso vocês cumpram, nisso vocês obedeçam. Mas quanto ao exagero e, sobretudo, no que diz respeito à conduta de vida deles, não imitem. Portanto, os fariseus eles ganham a conotação de hipócritas durante o ministério de Jesus Cristo. Os saduceus é uma outra facção, um outro partido religioso na época de Cristo, que distinguia-se dos fariseus em alguns seguintes pontos que eu quero abordar para você. Os fariseus compunham ou se constituíam da classe média na época de Jesus. Os saduceus compunham-se, em sua maioria, da classe aristocrata, da classe nobre, dos ricos, dos grandes latifundiários, dos proprietários de terras e fazendas na época de Jesus. Os fariseus defendiam a tradição oral, os livros históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento como literatura canônica inspirada por Deus. Os saduceus não. Os saduceus acreditavam que a literatura inspirada por Deus fosse apenas a Torá de Moisés, fosse apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros que vão de Gênesis a Deuteronômio. Eles rejeitavam, os saduceus rejeitavam qualquer uma outra literatura como sendo canônica, de modo que eles desprezavam, não reconheciam os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não reconheciam os livros de Ruth, Esté, como sendo literatura inspirada por Deus. Apenas o que Moisés deu, apenas o que Moisés trouxe da parte do Senhor. Os saduceus, eles, diferentemente dos fariseus que se opunham ao domínio estrangeiro, os saduceus eles eram alinhados ao domínio romano. Talvez justamente por serem homens de negócio, por serem homens de fazendas, eles acabaram que sendo contemplados pelo domínio romano e, por sua vez, eles alinharam-se às forças de ocupação. Os fariseus faziam oposição, os saduceus eram do lado da situação do governo estrangeiro. Agora, o que é interessante é que na hora de brigar com Cristo, na hora de perseguir Cristo, fariseus e saduceus, apesar de suas rivalidades, se uniam. Os saduceus não acreditavam na existência da vida após a morte, eles defendiam que a alma morria junto com o corpo, então perecendo o corpo, pereceu a alma, nada de vida após morte, nada de além, nada de paraíso, nada de inferno, sofrimento eterno. Os saduceus acreditavam que a vida é boa para ser vivida agora e os mandamentos de Deus são para serem desfrutados hoje. Talvez porque fossem ricos, talvez porque ocupassem uma posição de prestígio elevada, eles consideravam que ali, o carpe diem, vivamos o hoje, aproveitamos o dia. Então eles não alimentavam qualquer expectativa e esperança sobre o futuro. Eles eram racionalistas, eram os intelectuais racionalistas, eram os homens da lógica.
né? Eles estavam muito mais interessados na lógica, na razão, do que na verdade de Deus, do que na teologia pura e ortodoxa. Certamente que os saduceus, com o seu racionalismo, não acreditando em vida após morte, não acreditando em julgamento final, não acreditando em anjos, eles não acreditavam em quaisquer anjos, senão aqueles anjos, né, os chamados anjos do Senhor, que apareceram lá nos livros do Pentateuco, né? Que era ali uma manifestação teofânica do próprio Deus. Fora aquelas apresentações ali, fora aquelas menções de anjo do Senhor, os saduceus não acreditavam em qualquer anjo, Gabriel, Miguel, esquece isso, né? Os saduceus não aceitavam isso de forma alguma. Então, os saduceus, com o seu racionalismo, crendo apenas no plano presente, portanto, sendo secularistas, é isso que os saduceus eram, certamente eles seriam muito bem aceitos em muitos seminários de teologia hoje, eles seriam aceitos em muitas igrejas hoje, né, que já perderam a fé, que já não acreditam mais em círculos de teologia liberal. Os saduceus seriam muito bem-vindos, seriam presidentes de grandes seminários de teologia hoje, que já deixaram de crer no sobrenatural, que já deixaram de crer no metafísico, que já deixaram de crer na existência de anjos, na existência do céu, do inferno, da vida eterna. Teólogos que reivindicam para si a sabedoria, a cultura, o conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas, mas que negam aquilo que de forma tão larga, tão extensa, está apregoado em todas as Escrituras Sagradas, em toda a Bíblia, nos seus 66 livros. Então, os racionalistas saduceus, eles seriam aceitos hoje, eles, embora fizessem uma comunidade muito pequena na época de Cristo, né? O número de fariseus era muito maior. Flávio José vai dizer que existia aproximadamente 6.000 fariseus na época de Cristo, mas o número de saduceus, em razão de serem constituídos de ricos e, portanto, não desfrutarem da popularidade dos judeus, os fariseus desfrutavam da popularidade. O povo judeu era alinhado aos fariseus. Talvez não tanto pela interpretação das Escrituras e não pelo seu zelo, que era um zelo opressor, mas muito mais pela sua oposição ao domínio romano, porque você sabe que era uma expectativa de todos os judeus, era que o Cristo, o Messias prometido, viesse para destituir Roma do poder e retomar o poder dos judeus para Israel, né? Todos os judeus compactuavam dessa esperança, com exceção de alguns grupos, a exemplo dos saduceus e dos herodianos. Então, como os fariseus trabalhavam com essa linha, eles desfrutavam do prestígio social, desfrutavam ali da popularidade. Ao contrário dos aristocratas, dos ricos saduceus, né, que no alto de sua grandeza, de sua riqueza, de seu luxo, se distanciavam cada vez mais do povo. Talvez por isso, por raras vezes, os saduceus precisavam se alinhar aos fariseus a fim de galgar alguma posição, algum prestígio entre as massas populares. O episódio mais conhecido de Jesus no enfrentamento com os saduceus foi aquele sobre um episódio que os saduceus vêm trazer para Cristo a fim de testá-lo ou a fim de tentá-lo, de pegá-lo no erro, né? Quando os saduceus chegam para Cristo e criam uma situação hipotética, dizendo, olha, de acordo com a lei de Moisés, uma mulher que tiver marido e este marido morrer sem gerar filhos, esta mulher deverá casar-se com o irmão, ou o irmão do falecido deverá casar com a mulher para dar filhos e assim perpetuar a memória de seu irmão. Aí eles criam uma situação hipotética que é a seguinte: uma mulher foi casada com 7 maridos, que eram 7 irmãos, e eles morreram um após outro. Na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, mas viram que Cristo acreditava, então eles querem pegar Jesus. Eles dizem, na ressurreição, quem será de fato, de verdade, o marido dessa mulher, visto que ela teve 7 maridos irmãos? Eu tenho certeza que os saduceus, pondo essa situação bastante hipotética, né? Porque é difícil numa situação real uma mulher ser casada com 7 irmãos que morrem um após outro, né? É difícil já um homem ter 7 irmãos, e é difícil que uma mulher se case com 7 homens e que esses 7 homens morram um após outro. Mas a situação hipotética é essa, e eles achavam que iriam pegar Jesus.
Talvez essa situação hipotética os saduceus sempre utilizasse em seus debates com os fariseus sobre a ressurreição e deixasse os fariseus ali sempre, né, sem resposta, sem palavra. Talvez fosse ali sempre uma carta na manga que eles utilizassem em debates altos, filosóficos e teológicos com os fariseus, né? Quando eles pregavam ali a ressurreição, os saduceus chegavam e diziam: não existe ressurreição. Veja essa situação, uma mulher que é casada com 7 irmãos e os 7 morrem na eternidade. Quem é o marido desta mulher? Mas com Jesus é diferente. Jesus não foi pego, né? Jesus ali não ficou embaraçado diante daquela situação, porque ele diz: olha, vocês erram porque não examinam as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Que história é essa de marido na eternidade? Vocês nunca leram as escrituras, não sabem, não conhecem a verdade de Deus? No céu não vai existir marido nem mulher, porque todos serão transformados em anjos. Ninguém lá vai ter sexo lá, sabe? Não vai haver relação amorosa, não vai haver essa relação de pai, filho, irmão, irmã, a mãe e filha, marido e mulher, não. No céu todos serão transformados em anjos. Vocês nunca leram, né? E aí, já que os saduceus só acreditavam no Pentateuco, Jesus menciona o Pentateuco. Jesus disse: vocês nunca leram lá em Êxodo, quando Deus disse que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ora, Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido quando Deus disse isso. Mas se Deus disse que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então é porque ele é Deus daqueles que ainda vivem. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. E se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então, embora estes estejam mortos, em um plano superior e distinto deste humano, eles ainda permanecem vivos. Então, a vida, então, ao mesmo tempo em que Jesus defende a transformação, olha só, né? Num só episódio Jesus defende a transformação do corpo, num só episódio Jesus defende a imortalidade da alma, e num só episódio Jesus defende a ressurreição, a vida eterna. Então, os saduceus e os fariseus, ferrenhos opositores de Cristo, mas aos quais Jesus Cristo também sempre soube responder à altura e pegá-los. Eles achavam que iam pegar Jesus na palavra, mas Jesus é que pegava eles. E depois nós vamos ter um terceiro grupo, né? Este já tratado no segundo tópico da nossa lição. Quem são? Os essênios. Isso aqui, né, é a classe mais estranha dentre esses 3 primeiros grupos, os essênios. Lembrando a você que os essênios não são citados em parte alguma, de modo direto, na Escritura Sagrada, sobretudo nos Evangelhos e também no Novo Testamento como um todo. Eles não são citados, né? Nós não temos nenhum personagem específico dentre os essênios, nós não temos o grupo dos essênios formado, organizado, sendo citado por Jesus, pelos evangelistas e pelos apóstolos. Não temos. Quem vai citar os essênios é Flávio José, um historiador judeu, lá do 1º e 2º século, e também recentes descobertas ali junto às cavernas do Mar Morto, onde existia uma antiga comunidade vivendo ali e que deixou um legado para a humanidade, um vasto material literário escrito que justamente permitiu conhecermos este povo com um pouco mais de detalhes, os essênios, essa comunidade primitiva que vivia recuada. Essa é uma das características mais fundamentais, mais elementares dos essênios, é viver afastado da sociedade. Por quê? Porque os essênios julgavam, e isso está escrito em manuais escritos, né? Manuais de ética, de comportamento, de conduta, e em comentários do Antigo Testamento escritos pelos próprios essênios, e que foram encontrados lá nas cavernas do Mar Morto. Os essênios acreditavam que a vida em sociedade nos grandes centros urbanos não permitia a santificação, era um impeditivo para a purificação, a santificação, a vida piedosa e o zelo da lei que convém aos santos do Senhor praticarem. Então, como eles se consideravam o verdadeiro remanescente do Israel apóstata, e isso está lá no verbete essênios do Dicionário Bíblico Wycliffe, publicado pela CPAD, se você tem esse dicionário você poderá consultar, os essênios eles consideravam-se os remanescentes dentre o Israel hipócrita, né? Ou dentro do Israel apóstata. Então, o que eles faziam? O grande centro urbano, a vida no meio do povo, com toda a sua correria, com todos os seus costumes pervertidos, com o domínio opressor romano, né? Não permite vivermos a santificação. Vamos recuar, vamos nos afastar, vamos para o deserto,
vamos para as cavernas, vamos nos isolar, vamos construir nossa própria comunidade e vivermos distante de tudo e de todos, porque nós somos os melhores, nós somos o remanescente, nós somos o povo fiel do Senhor. E ali está escrito em próprios materiais deixados pelos essênios, sistemas de purificação bastante detalhados, rigorosos. Eles eram cumpridores da lei de modo bastante conservador e ultra conservador, né? Porque, por exemplo, em episódios quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, odiarás os teus inimigos e amarás o teu próximo, você volta para a lei e você não vê esta referência, você não vê em momento algum a lei, a Torá, o Antigo Testamento dizendo que se deve odiar os inimigos. Muito possivelmente, quando Jesus está fazendo menção a este ouviste o que foi dito aos antigos, ele está fazendo referência à tradição dos essênios, porque de fato na literatura dos essênios está escrito explicitamente que se deve amar os irmãos, se deve amar o próximo, aquele que compactua da mesma fé, da mesma crença, mas se deve aborrecer, se deve odiar os inimigos. Pra você ter uma ideia, os essênios eles eram tão rigorosos que sobre a guarda do sábado, por exemplo, eles julgavam que nem mesmo o animal e nem mesmo o homem deveria ser salvo em um dia de sábado para que a lei não fosse quebrada. Então o animal está morrendo, deixa morrer o animal. Um homem, uma criança está morrendo, caindo num abismo, um precipício, enfim, nenhum trabalho, exatamente nenhum trabalho deverá ser feito, nem mesmo o trabalho de salvação de uma vida. Veja como eles eram ultraconservadores, né? Eles eram muito rigorosos, preferindo viver uma vida cética, viver o ascetismo, viver uma vida comunitária de partilha de bens. Não existiam ricos, fazendeiros, pois dentro do sistema dos essênios, tudo o que era de um deveria obrigatoriamente ser compartilhado com todos. Veja, você pode perguntar, mas não foi assim na igreja cristã primitiva? Os cristãos dividiam seus bens, tinham suas propriedades em comum? Sim, é verdade. Os cristãos primitivos viviam uma comunidade de partilha de bens, todavia isso não era imposição. Isso não era obrigatório, porque nós vamos ter dentro do cristianismo primitivo homens de negócio, nós vamos ter ricos, nós vamos ter fazendeiros, nós vamos ter homens de propriedade que não deixaram de ser ricos por se tornarem cristãos. O Evangelho não obriga o homem rico a se tornar pobre para poder ser aceito na fé da comunidade, não. Nós vamos ter pessoas ricas, mulheres ricas, homens ricos, dando assistência durante o próprio ministério e a vida de Jesus Cristo está lá, está nos Evangelhos. Então a diferença é que, enquanto na igreja cristã nós vivemos a partilha de bens como um ato voluntário e espontâneo, entre os essênios era obrigatório. Para que se fosse aceito na comunidade ascética dos essênios, era necessário doar. Era necessário dividir, era necessário partir todos os bens e vir a se tornar um homem comum, um homem pobre como todos os demais. Então, este povo que eu chamo de um povo esquisito, né? Porque viver a fé em Deus, viver a obediência ao Senhor, não é viver separado do mundo, não é viver alienado do mundo, não é achar-se melhor que os outros, que Paulo vai dizer isso. Né? Paulo vai dizer, olha, eu não estou ensinando a vocês, quando eu escrevi aos Coríntios, estou ensinando a vocês que vocês devem se separar de todo mundo porque vocês são santos. Porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Seriam alienígenas, extraterrestres. Eu já comentei isso no primeiro trimestre, então eu vou repetir. Ser diferente não é ser esquisito. O crente, o jovem crente, ele tem que ser diferente. Agora, não é porque ele é diferente que ele tem que se tornar um essênio, né? Se afastar dos amigos da universidade, se afastar dos amigos do trabalho, não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém, não fala com ninguém, não toma café com ninguém, né? Não senta à mesa com ninguém, não, porque ele é diferente, ele é santo, ele é um remanescente fiel, ele não come das iguarias do rei. Olha, mas não é iguaria do rei, não é iguaria do rei, é suco de laranja, é bolo, é torta, é coxinha, é pastel que está à mesa, não é iguaria do rei. Não quero comparar, meu irmão, né? Porque tem crente que não vai nem à festa de aniversário da prima, não vai nem à festa de aniversário da prima, que é para não se contaminar com as iguarias do rei. Ó, meu irmão, por favor, não é, veja bem, este foi um grande defeito. Se os fariseus é conhecido por serem hipócritas, por viverem um legalismo extremado, que eles mesmos não podiam suportar e que eles mesmos não podiam viver na prática, se os saduceus são conhecidos pelo seu racionalismo extremado, a ponto de negar a fé
a fé em literaturas canônicas do Antigo Testamento e na palavra de Deus concedida aos profetas, o defeito dos anseios é viver a vida de modo antissocial, é serem seres antissociais em nome da fé. É usar a fé em Deus para serem antissociais, para viverem enclausurados em suas próprias questões, em suas próprias demandas e se considerarem melhores que todo mundo. Você, professor, tem a responsabilidade, no próximo domingo, orientar o jovem que quando ele se converte, quando ele aceita Cristo e quando ele vive uma vida de santificação, isso não quer dizer que ele vai se abster das pessoas, ele vai se abster dos comportamentos, das condutas que são transgressão da palavra de Deus. Se está todo mundo bebendo, se está todo mundo ali xingando, sabe, todo mundo usando de palavrões, sabe, é uma roda de escarnecedores, o jovem cristão fará bem em se abster. Por quê? Porque é um ambiente poluído, contaminado. Mas na sala de aula de uma escola, de uma universidade, de um curso técnico, sabe, na praça, ele passa na rua, os amigos estão conversando, ele vira a cara, vira o rosto, passa de largo para não cumprimentar os amigos porque não são crentes. Ah, que é isso? Que é isso? Como é que esse jovem vai ganhar essas vidas para Jesus? Ah não, mas você não tem que dizer nada, não precisa dizer nada, não precisa dar um pio, porque você vai ganhar essas vidas com o seu comportamento, com a sua conduta é que você vai ganhar essas pessoas para Jesus. Ó, meu irmão, Jesus disse ir e pregai. Jesus disse ir e ensinai. Você não pode só pregar e ensinar com o seu comportamento. Sim, de fato, que o testemunho de vida é o mais importante. Primeiro temos que falar com o nosso testemunho, para depois falar com as palavras. Mas eu também não posso achar. Jesus Cristo não veio só para evangelizar com sua conduta, com o seu comportamento. Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus comeu, e eu já citei, Jesus comeu na casa de um fariseu. Jesus comia com pecadores. Aliás, é isso que os fariseus zelosos na lei tanto usaram contra Cristo. É porque Jesus comia com pecadores, com publicanos, com transgressores. Jesus conversava com mulheres, Jesus conversava com prostitutas, Jesus conversava com delinquentes. Jesus ele era do povo, ele falava com as pessoas. Onde estava uma pessoa carente de Deus, ali estava Jesus. Uma pessoa enferma na alma, uma pessoa enferma na mente, uma pessoa enferma na sua moral, na sua conduta, ali estava Jesus para resgatá-la. Então nós não devemos nos comportar como os essênios, vivendo distante de tudo e de todos. Devemos estar onde estão as pessoas, para junto das pessoas ganhá-las para Cristo. Não nos envolvendo nos pecados delas, não assimilando a conduta errada delas, mas estando junto delas para comunicar vida de Cristo Jesus para elas. E aí nós vamos ter agora, ainda nesse segundo tópico, alguns grupos políticos, a exemplo dos zelotes, né? Os zelotes que eram um grupo político, não de conotação religiosa, que fazia oposição ao domínio romano. Parece que foram os zelotes que encabeçaram as grandes rebeliões dos judeus, que culminaram na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito vem e assola Jerusalém, destrói Jerusalém, cumprindo os prenúncios de Jesus, né? Quando ele, em Mateus 23, que você deverá ler esse capítulo, se você ainda não leu, você tem que ler esse capítulo, né? Jesus, no final de Mateus 23, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu acolher-te como uma galinha colhe seus filhinhos debaixo dos asas, e vós não quisestes. Aí Jesus pronuncia o julgamento. Jesus diz: a vossa casa ficará deserta até que venha dizer: bendito que vem do nome do Senhor, porque não soubestes reconhecer o tempo de vossa visitação. Quando Jesus diz: a vossa casa ficará deserta, Jesus está falando justamente sobre a diáspora, a dispersão dos judeus, o espalhamento dos judeus em todo o mundo, que vai acontecer quando? Quando Roma vem com todo o seu exército, com toda a sua fúria, para destruir a rebelião dos judeus. Algumas outras rebeliões já existiram, né? Algumas outras rebeliões já existiram, como aquela, por exemplo, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, quando o mestre Gamaliel, né, o mestre fariseu, ele vai falar sobre algumas insurreições, algumas rebeliões que foram sufocadas. Mas estas outras rebeliões agora, já perto ali do ano 70, foram rebeliões maiores, e Roma, no intuito agora de acabar de vez, de garantir que essas rebeliões não se levantariam mais, enviou uma grande legião de soldados romanos que põe fim à rebelião e, mais do que isso, destrói Jerusalém, de modo que ela nunca mais tornou-se a levantar. O templo, né, o segundo templo, construído no tempo de Esdras e Neemias, e reparado por Herodes, e ali aumentado, passado por uma reforma no tempo de Herodes, ele foi totalmente destruído justamente por essa invasão dos romanos, de modo que nunca mais esse templo foi erguido. Parece que foram os zelotes, né? Ao que tudo indica, esse grupo político mais forte, mais ferrenho, de uma oposição mais contundente,
foi o que levou ali os romanos a destruírem Jerusalém. Há um personagem bastante conhecido entre os zelotes e que está justamente dentro dos 12 apóstolos de Cristo, que é Simão, não Simão Pedro, né? Mas Simão, o Zelote, conforme está registrado em Lucas 6,15, né? Simão o Zelote. Inclusive, alguns vão até dizer que Jesus Cristo teria se alinhado à política, né? À ideologia política dos Zelotes, por ter escolhido um Zelote para compor o grupo dos seus 12 apóstolos. Mas, se Jesus ele se alinhou aos Zelotes por escolher um Zelote, então Jesus também compactuava com os publicanos, porque ele escolheu o publicano, né? Ele escolheu um cobrador de impostos, ele escolheu Levi, Mateus, para ser um dos seus também discípulos, né? E não por isso Jesus concordava com as práticas de roubo e furto dos publicanos. Então esse é o grupo político. Agora, há um outro grupo político que é os herodianos. Sobre os herodianos, Flávio José nada traz, ele não cita, ele cita apenas esses três grupos: fariseus, saduceus e os essênios. Agora, os herodianos, Flávio José não cita. A Bíblia cita, os evangelhos citam, pelo menos, se eu não me engano, em 3 vezes os evangelhos citam os herodianos. Não existe muita clareza, não existe muita explicação sobre quem era este grupo. Mas ao que tudo indica, fosse um grupo de conotação política e que, pelo nome, um grupo que se alinhava à dinastia dos Herodes, daí vem herodianos, e que, portanto, eram alinhados à dominação romana sobre Israel, né? Os herodianos, eles faziam ali, eles comungavam com a situação do domínio romano. E há um episódio interessante no Evangelho envolvendo os fariseus e os herodianos, e que eu quero fazer questão de chamar você, professor, para ler comigo, que eu acho bastante interessante e que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a ideologia política deste grupo, deste último grupo que estamos abordando aqui em nosso comentário. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu disse para você e torno a repetir. São vários grupos políticos e religiosos que existem ali no tempo de Cristo e que não raras vezes divergem entre si, mas na hora de tentarem contra Cristo, eles se unem. Então, Marcos 12, 13 diz assim, olha, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Veja que eles já são 2 grupos que fazem oposição entre si, porque os fariseus eram contra a dominação romana, os herodianos eram a favor da dominação romana. Então eles já chegam e dizem, olha, mestre, nós somos aqui grupos distintos, de ideologia distinta, mas já sabemos que tu és imparcial, tu não olhas, não estás ali alinhado com nenhum grupo que não seja a verdade. Né? Aí diz, olha, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Aí eles fazem a pergunta capciosa. A pergunta é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não imposto a César? Preste atenção, porque diante de Jesus aqui, nós temos um grupo que é contra a dominação romana e, portanto, o pagamento do imposto ao César, César que é o título do imperador romano, neste caso aqui Tibério César, filho de Augusto César, era o imperador romano. E do outro lado nós temos o grupo dos herodianos que acreditava que sim, que se deve ser pago o imposto, né, aos romanos. Os fariseus desfrutavam do apoio popular, porque eram contrários à força estrangeira de dominação. Os herodianos não desfrutavam da força popular, mas desfrutavam do prestígio político. E agora, qual deverá ser a resposta de Jesus diante desta disputa? É lícito pagar imposto a César ou não? Se Jesus dissesse que é lícito pagar imposto a César, então os fariseus iriam pegá-lo na palavra e iria incitar a multidão contra o desleal Jesus. Olha, ele é judeu, mas ele está favorecendo Roma. Ele não tem nada a ver conosco. Ele não nos apoia. Ele é a favor da opressão. Ele é a favor do domínio romano sobre nós. Mas se Jesus dissesse que não é lícito pagar imposto a Roma, então os herodianos teriam com que acusá-lo diante dos procuradores romanos, diante de Pilatos e diante do imperador. Acusá-lo de quê? De rebelião contra aquilo que
era uma obrigação dentro de todos os domínios de Roma, que era pagar imposto. Então, se Jesus é a favor dos impostos, ele não vai desfrutar do apoio popular, vai desfrutar da rebelião, da revolta do povo. Se Jesus não é a favor do pagamento do imposto, então ele vai ter que enfrentar a fúria de Roma. E agora? O que responder? A Jesus ele dá uma resposta que contempla a ambos, quando ele diz, olha, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão tentando me pôr à prova? Né? Jesus sabia que ali era uma situação para lhe provocar um embaraço. Tragam-me um denário, para que eu veja. Aí eles trouxeram uma moeda a Jesus e ele perguntou, de quem é esta imagem gravada? Porque naquelas imagens antigas, nós já dissemos isso na primeira lição, naquelas imagens antigas eram cunhadas e eram gravadas ali o rosto do imperador, naquele caso o rosto do imperador Tibério César. E havia uma inscrição fazendo menção ali, uma anotação, como nós temos moedas hoje ali, né, palavras escritas, fazendo referência a Tibério César, filho de Augusto, né, o divino. Então Jesus diz, de quem é esta imagem e esta inscrição? Aí eles responderam, é de César, é do imperador, é de Tibério César. Aí Jesus então deu uma resposta que se transformou no verdadeiro ditado popular em todo o mundo. Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus responde de uma forma a provocar embaraço para herodianos e para fariseus. Veja, se lá atrás os saduceus achavam que com a pergunta capciosa e com a situação hipotética da mulher com 7 maridos ia pegar Jesus, e eles na verdade foram pegos na sua ignorância, agora também é do mesmo jeito. Os fariseus que achavam que iriam pegar Jesus porque pensavam que ele iria fazer oposição, iria fazer defesa ao pagamento dos impostos, e os herodianos achavam que ia pegar Jesus porque ele ia fazer oposição ao pagamento dos impostos, na verdade eles é que foram embaraçados, porque Jesus disse, essa efígie, que essa imagem, que esse rosto gravado, essa inscrição, diz que essa moeda é de César, não é de Deus, essa moeda é de César. Então devolvam para César o que é de César, deem a César o que é de César. E Paulo vai dizer isso, né? Aqui em tributo e tributo, aqui em imposto, pague, né? Romanos 12, pague o que for devido. Aí Jesus diz, mas também o que for de Deus, deem para Deus. Jesus nem deixou de mostrar o caráter político, o caráter social, como também não deixou de mostrar o caráter religioso, o caráter espiritual. Ele contempla herodianos e fariseus, embaraçando-os, dando uma resposta que certamente os fariseus e os herodianos, que tinham feito aquele conluio, aquela tramóia para pegar Jesus, porque eles se aliançaram, né? Eles foram juntos para pegar Jesus. Eu acho que depois um fariseu olhou para um herodiano e disse, mas rapaz, por que a gente não pensou naquela resposta que Jesus nos deu, hein? Ficamos sem graça. A situação ficou feia para a gente. Então veja, eu quero resumir, caro professor, dizendo para você o seguinte, retomando a pergunta inicial que fizemos sobre as muitas denominações. Na época de Jesus também não foi diferente. Sempre existiram muitas denominações, sempre existiram muitas facções, muitos grupos, cada um interpretando as escrituras do seu jeito, algumas até negando, como o caso dos saduceus que negavam os profetas do Antigo Testamento. Assim hoje também nós vivemos um mundo plural de denominações, um mundo plural de religiões. O terceiro tópico vai nos orientar sobre a relação de Jesus com esses muitos grupos. Veja que Jesus, naquilo em que Jesus precisou ser respeitoso, cordial e aberto ao diálogo com esses grupos mais distintos, Jesus foi. Agora, quando esses grupos utilizaram de atrevimento, de astúcia, para querer pegar Jesus, para persegui-lo, oprimi-lo, levá-lo preso e matá-lo, Jesus fez um enfrentamento seguro e contundente. Veja, por exemplo, que houve fariseus que foram elogiados por Jesus. Houve, por exemplo, um doutor da lei, não é? Quando ele chegou para Jesus e perguntou, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus explicou para ele quais são os 2 grandes mandamentos. Né? E aí o fariseu foi lá e depois que Jesus explicou os 2 grandes mandamentos, ele ratificou as palavras de Jesus. Ele disse, mestre, você respondeu bem, de verdade. O grande mandamento era amar a Deus e o segundo mandamento semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. A Jesus, naquele diálogo com aquele doutor da lei, Jesus terminou a conversa dizendo para ele, olha, você respondeu bem. Eu vejo que você não está distante do reino de Deus. Então pensando que houve ali uma certa afinidade, né? uma convergência, não uma divergência, uma convergência entre Jesus e aquele doutor na lei. Mas quando esses doutores na lei, esses peritos, esses escribas, os escribas também serão bastante citados aqui, não é? Junto com os fariseus, os saduceus,
né? Eles vão ser bastante citados. E quem eram os escribas? Eram esses doutores da lei na época de Cristo. Eles não constituíam um grupo religioso propriamente, porque o farisaísmo e os saduceus é um grupo religioso, é uma linha doutrinária de pensamento sobre a Escritura, sobre Deus, sobre a vida. Mas os escribas, irmãos, os escribas é uma ocupação profissional, como os publicanos também, né? Os publicanos não é uma religião, os publicanos é uma ocupação profissional. Assim também os escribas. Os escribas, então, eles podiam ser saduceus ou fariseus, geralmente fariseus, né? Mas quando fazia oposição a Cristo, Cristo também fazia oposição a eles. Assim a lição fica para nós hoje. No que compete nos respeitar, a gente respeita. Agora, no que compete tolerar, a gente tolera. Agora, quando for necessário fazer uma defesa inteligente, fazer uma defesa contundente da fé cristã, porque Cristo é o único caminho. Não existem muitos caminhos para Deus, não existem alternativas para Deus, aliás, não existe alternativa nenhuma para Deus. Existe um caminho, a alternativa é aquilo que está posto ao lado de um caminho. Mas não existe alternativa para Deus, só existe o caminho. E este caminho tem um nome, é Jesus Cristo, o Senhor da Glória. E que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos alunos. Ensinar a eles que o nosso Cristo, o Senhor, revelado na Palavra de Deus, e que é a Palavra de Deus encarnada, Ele é a verdade de Deus para este mundo de muitas religiões, de muitas filosofias, de muitas concepções. Cristo Jesus é a verdade para este mundo que vive entregue à mentira. Professor, Deus te abençoe. Espero que o estudo sobre fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos sirva-nos para explicar um pouco mais deste contexto da época de Cristo e dos apóstolos. Um grande abraço e até a próxima aula, querendo Deus.